Ministro, boa noite. Boa noite, Constância. É muito comum que ministros do STF participem de eventos de empresários, de parlamentares. Recentemente, um até participou de um aniversário de uma bancada parlamentar do Congresso. E essas agendas não são divulgadas pelo STF. E muitas vezes esses empresários e parlamentares, inclusive, têm ações no Supremo Tribunal Federal e de relatorias e pessoas que eles estão convivendo nesses eventos. Recentemente, a gente também publicou que uma empresa de tabaco com ações no STF bancou um evento em Londres que reuniu ministros do STF. O camarote que o ministro Dias Toffoli assistiu um jogo de futebol na Europa agora, Champions, também era de um empresário. E a gente só ficou sabendo dessa agenda depois que esse empresário divulgou uma foto do seu camarote nas redes sociais e logo em seguida, depois da repercussão, ele apagou essa foto. Queria saber, ministro, primeiro, o que se discute nesses encontros privados? Por que essas agendas não são divulgadas para a população? Lembrando que a Constituição Federal determina que a administração pública deve ter os princípios da legalidade, moralidade e da publicidade. E como é que o senhor acha que a sociedade enxerga esse tipo de situação? E se essas empresas bancam esses eventos na Europa ou no exterior que os ministros participam? Constância, tem muitas questões diferentes embutidas na sua pergunta. A primeira é no tocante à agenda dos ministros. Diversos ministros divulgam a sua agenda. Eu, por exemplo, divulgo, mas não há uma exigência nem legal nem regimental, de modo que é um critério de cada ministro. E aí as pessoas fazem as suas opções e ficam sujeitas às consequências e, eventualmente, à crítica pública se acharem que não é o caso de divulgar, mas não há nada de irregular nisso. Quanto a eventos, eu acho que há uma certa incompreensão que tem sido muito explorada recentemente e que é boa a sua pergunta para eu ter a oportunidade de explicar. Nós conversamos, eu posso falar por mim, mas acho que vale por todos os ministros, nós conversamos com comunidades indígenas, nós conversamos com empresários do agronegócio, nós conversamos com estudantes, nós conversamos com jornalistas, nós conversamos com sindicalistas e nós conversamos com empresários. Portanto, o ministro não pode viver encastelado num mundo próprio. A gente conversa com a sociedade. Quando a gente conversa com os outros segmentos, não há nenhuma repercussão negativa. Quando se conversa com o empresário, há sempre uma repercussão negativa, como se tivesse alguma coisa de impróprio que revela um pouco um preconceito que há no Brasil contra os empresários em geral e contra a livre iniciativa. Mas deixa eu lhe dizer, por exemplo, nós decidimos recentemente sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Os empresários ficaram furiosos porque tiveram que pagar. Em outro caso, eu votei por reajustar o FGTS. Aí todo mundo diz, olha, é porque eles conversam com o governo. Depois eu votei no FGTS para corrigir pela caderneta de poupança contra o interesse do governo. E aí vem, porque ele conversa com o sindicalista. E agora nós votamos a favor da terceirização, inclusive da atividade FIA, porque eles estão a favor dos empresários. Todos os interesses da sociedade brasileira chegam ao Supremo. Mas, ministro, o senhor não vê uma diferença de um ministro receber com hora agendada em seu gabinete uma parte de um processo? O ministro Edson Fachin, por exemplo, é um deles que bota uma resolução com toda a publicidade da agenda. Ele é um dos 4 dos 11 que divulgam a agenda. Não tem uma diferença de receber no seu gabinete com agenda, com publicidade, do que num camarote na Europa com empresários ou eventos fora, ou festas à noite? Não tem uma diferença? Veja, a história do camarote não foi um evento institucional, foi um evento privado. O sujeito foi assistir a um jogo de futebol. Ele escolheu para a vida privada dele, pelos gostos dele, de assistir a um jogo de futebol. É preciso saber se ele atendeu algum interesse desse empresário. Eu acho que, evidentemente, não. Portanto, acho que há uma certa implicância. E os empresários bancários? Constância, a gente precisa